Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aí para todos os alunos que estão acompanhando a nossa primeira videoaula, né? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel e a matéria que a gente vai dar seguimento aí durante esse período de quarentena e durante todo o semestre, né? Depois que a gente voltar, né, até a aula presencial, a nossa matéria aí então é filosofia, particularmente aí a matéria que eu acho mais topperson de todos, né? Mas antes da gente começar, o editor, faça o favor aí, solta a vinheta. Então, hoje a gente não vai chegar a entrar de cabeça no conteúdo de filosofia, né? Hoje a gente vai ter só uma pequena introdução para explicar, né, como que as nossas aulas vão funcionar, beleza? Primeiro ponto, a respeito do celular, eu risquei aqui Eu não sei se vai por estar causa que focado, olha. normalmente o celular envolve mais durante as aulas presenciais. Nas videoaulas a gente não vai ter esse problema, né? Que celular e aula é uma coisa que normalmente entra em conflito, né? Amor, em uma situação como essa. Mas eu quero adiantar para vocês agora a respeito da questão do celular. A gente não vai ter esse problema né, durante esse período de quarentena, né? Mas, como eu disse, quero adiantar. Quando a gente voltar até as aulas presenciais, meu posicionamento contra o celular é o seguinte: eu não tenho nada contra, né? Eu sou um professor que costuma não se preocupar quanto a isso, né? Eu costumo liberar o uso de celulares, né? Eu não sou do tipo que proíbe. Só peço que deixem no silencioso para não atrapalhar, né? Às vezes um colega, né, que está concentrado na aula pode atrapalhar ele, né? Às vezes eu estou explicando, né? Às vezes um barulho assim já me distrai, né? Então é só isso que eu peço. Um outro ponto é que como que a gente vai então ministrar nossas aulas, né? Vai ser por slides. É mesmo? Isso vai ser tanto agora, obviamente, quanto quando a gente voltar até as aulas presenciais, né? Eu uso bastante slide, não costumo usar lousa porque a minha letra é daquele jeito. Uma bosta. Pior que letra de médico, vocês então não vão entender nada. Então não vai adiantar eu escrever na lousa porque a aula não vai render, né? Por conta da feiura da minha letra. Então eu acho que é bem melhor então a gente usar os slides, que eu acho que é mais prático, mais fácil de compreender, né? E normalmente eu não uso muito textão, né? Porque também não adianta nada você encharcar os slides de conteúdo, né? Um outro ponto aqui, né, que a gente precisa ver é a respeito, né, do que a gente vai falar, né? A cada aula a gente vai falar de um pensador, né, de um filósofo ou de uma corrente filosófica, né? O que é uma corrente filosófica? Uma corrente filosófica é um conjunto de pensadores que refletem sobre um determinado tema. O exemplo disso é a filosofia helenística, né? A filosofia helenística tem uma abordagem, fala de um assunto X, né? E os pensadores dentro desse período helenístico, que é o conjunto de pensadores, eles refletiam a respeito desse assunto X, né? O tema, a filosofia helenística, o tema que ela aborda, a gente vai ver um pouquinho mais tarde, né? Mas é um exemplo que eu trouxe aqui, né? Que a filosofia helenística é um ótimo exemplo de corrente filosófica. Não é só um pensador refletindo sobre um assunto X, é um conjunto, certo? Então, a gente vai seguir as aulas por ordem cronológica, né? Eu digo isso porque normalmente a filosofia é tratada por meio de temas separados, ou seja, o que é a felicidade, o que é a democracia, cidadania, ética e moral, são temas separados.
Aí o que normalmente os professores de ensino médio fazem, né? Pega, por exemplo, o tema moral e ética e vão pescando, né, os filósofos para fazer uma compilação do assunto moral e ética, né? Mesma coisa com felicidade, com cidadania, com os outros temas que os professores normalmente pegam, né, para tratar com vocês, né? Eu acho que é um jeito de dar aula que dificulta muito a compreensão do aluno, porque você vai picotar os pensadores, misturar tudo, faz uma mistureba louca, aleatória, e é uma coisa que faz com que o aluno tenha bastante dificuldade em entender. Eu digo por experiência própria, porque na minha época de ensino médio, eu não sei se hoje em dia eles fazem dessa forma, mas na minha época sim, né? Meu professor de filosofia, ele usava esse método de dar aula e eu passei bastante dificuldade em compreender o conteúdo, né? Então, eu busco então ter essa forma que talvez vocês estranhem em ser meio diferentão, né? Mas eu faço isso para tentar ser uma coisa mais fácil de compreender, porque seguindo a ordem histórica, vocês vão compreendendo o porquê que o filósofo de tal época pensou de tal forma, né? Então, às vezes, estando um pulo um pouco na parte de história, vocês vão conseguir entender, né? E seguindo, então, a ordem cronológica vai facilitar muito a compreensão de vocês, né? Ou seja, então a gente vai começar dos filósofos mais antigões, indo até os filósofos do século XIX, século XX, né? E outra coisa, né, que seguindo pela ordem cronológica histórica, vocês vão conseguir fazer o link entre outras disciplinas, seja literatura, seja a própria história, né? Às vezes o que eu estou falando aqui, o professor de literatura vai falar mais ou menos o que eu disse, né? Aí vocês vão falar, não, isso aí foi o que o professor Gabriel falou em filosofia, tem um pouco a ver, né? Mesma coisa na questão de história. É interessante a história porque a história faz você compreender, juntando história e filosofia, né? Vocês vão conseguir entender por que, que um filósofo tal pensou de tal forma, né? Então, e a moto passando para atrapalhar a nossa primeira aula aqui, mas enfim. Então é isso, eu faço isso aí para ser mais fácil de compreender as aulas por ordem cronológica. Obviamente também, né, por conta disso, eu dou um destaque no contexto histórico, justamente pelo que eu falei, né? A história vai nos ajudar a compreender o porquê que o filósofo pensava de tal forma. Então, em toda aula eu vou buscar, antes de falar do pensamento filosófico em si, eu vou falar, meio resumindo, né, fazendo uma síntese, do que estava acontecendo historicamente na época desse filósofo que a gente vai estar tratando. Por exemplo, Maquiavel. O pensamento de Maquiavel é bastante polêmico. Muita gente gosta, muitas pessoas também não gostam do Maquiavel, né? Maquiavel é meio polêmico, né? Mas a forma dele pensar envolve muito as coisas que estavam acontecendo durante a época que ele viveu. Um outro ponto, né, é que eu vou usar mais a linguagem visual do que textão. Filosofia é uma matéria abstrata, né? Envolve também muita interpretação, muito texto. E por conta disso, eu acho que se a gente usar muito textão, vai ficar um negócio bem maçante, bem chato e bem difícil de compreender. Então eu vou fazer bastante uso da linguagem visual. Imagem, foto, esquemas, né? Para facilitar a compreensão, porque o ser humano, né? A tendência do ser humano é compreender mais facilmente aquilo que é visual, porque o visual é uma linguagem mais papum, mais direto. Então eu vou usar muito desse recurso. Aí chegamos numa questão bastante polêmica, né? Eita! Eu vou disponibilizar os slides ou não? Eis a questão. Mas então, a respeito dessa questão de disponibilizar os slides, é o seguinte. Eu tenho uma apostila, uma compilação das aulas em PDF, né? Ou seja, tudo que vai estar nos slides vão estar nesse documento em PDF, desse compilado dessas aulas. Então, por isso que eu acho que talvez não seja necessário, né, eu passar o slide de cada aula para vocês, né? Eu vou disponibilizar essa apostila, esse compilado, antes da gente cair de cabeça no conteúdo, nosso primeiro conteúdo é filosofia pré-socrática. Antes da gente ter essa aula
Durante essa semana que vocês estão assistindo essa videoaula, provavelmente eu já mandei, né, esta apostila no grupo do WhatsApp, né, de vocês, né, que vocês... Provavelmente agora vocês devem ter um grupo do WhatsApp, né, então talvez agora vocês já tenham essa apostila em mãos ou vocês vão ter brevemente. Mas, de qualquer forma, essa apostila em PDF vai ser disponibilizada, né, e nela vai ter todas as aulas que a gente vai ter no semestre inteiro, né. Fora as aulas, a gente também tem perguntas de vestibular de cada conteúdo, né? Então está separado em 16 tópicos, né? 16 assuntos. E em cada assunto a gente vai ter 5 questões. Ou seja, 5 questões para Platão, 5 questões para Sócrates, 5 questões para tal filósofo e assim por diante, né? 5 questões, 4 objetivas, né? De xizinho, e uma de dissertativa, de escrever. É assim que vai funcionar, né? Eu acredito que eu vá também disponibilizar questões de vestibulares mais recentes também, né? Do ano passado, do ano retrasado, né? Para adicionar aí nos estudos de vocês, né? Então, fora as questões da apostila, provavelmente também eu vou disponibilizando questões de vestibulares, né, dos anos anteriores, né, para complementar, certo?